O que nos ensina a ressurreição de Lázaro sobre Jesus e sobre milagres? É isso que a gente vai aprender aqui agora. Tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, porque é uma matéria bastante emocionante, né? E se trata de um dos maiores milagres que Jesus realizou, né? Ressuscitando um homem que já estava morto, já por 4 dias. E a gente vai tirar aqui realmente muitas lições valiosas. Tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então vamos lá, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, pra gente... Deixa eu definir aqui onde a gente vai concentrar a leitura, né? Para ficar mais fácil para nós, né? Estou tentando fazer o melhor aqui na visualização, gente. Caso vocês não consigam ler direitinho, né? Então vocês podem abrir a Bíblia de vocês. O Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 17 em diante, fala desse milagre, tá? Então nós temos 2 lições importantes aqui. 2 lições. Quem era Jesus para seus genuínos discípulos quando ele estava aqui na terra? E qual era a fonte do poder dos milagres? 2 coisas você vai descobrir aqui, tá? Então, o relato começa aqui, né? A partir do 17, já na verdade a metade do relato já diz assim, ó. Chegando Jesus, achou que estava Lázaro ao túmulo, havia já 4 dias. Então, ele estava a caminho de Betânia, que era uma pequena cidadezinha que ficava próximo de Jerusalém, né? Então ele seguiu nessa direção, já fazia 4 dias que Lázaro estava morto, obviamente, e ia encontrar Lázaro lá no túmulo, né? Aí o texto diz assim, ora, Betânia distava, ou ficava distante de Jerusalém, cerca de 15 estádios. Muitos dos judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, irmãs de Lázaro, para consolar pela morte de seu irmão. Mas Marta, quando soube que Jesus vinha, né, ela foi encontrá-lo. Então ela saiu da cidadezinha, do povoado, e foi na direção de Jesus Cristo, fora do povoado. E Maria, porém, ficou sentada na casa ali, enlutada, né? Aí o texto continua, deixa eu ver. Disse, então, Marta a Jesus, quando ela encontrou com Jesus no meio do caminho. Senhor, se tivesse estado aqui, não teria morrido meu irmão. Por que ela acreditava nisso? Ela acreditava porque ela era testemunha ocular de muitos milagres de Jesus. Essa ressurreição que Jesus fez aqui, ele fez já ali há poucos meses antes dele morrer, poucos meses antes. Então Marta, Maria e Lázaro já tinham uma grande convivência com Jesus Cristo, possivelmente desde a infância, porque Jerusalém era pertinho de Betânia. Então eles conheciam bem Jesus e principalmente ali nos últimos 3 anos, sabia todo o histórico, tudo que Jesus vinha fazendo. Então eles confiavam que Jesus Cristo realmente era usado para ressuscitar mortos, para curar doentes, expulsar demônios, etc. Então elas sabiam disso aí. E olha o relato como que continua mostrando o reconhecimento disso. Olha, Jesus respondeu então, né? Falou, desculpe, aqui no 21 ainda, né? Ó, disse Marta a Jesus, Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo agora, olha que interessante, gente, ó, mesmo agora, sei que tudo que pedirdes a Deus, Deus te dará. Mas espere um pouquinho. Ela reconhecia Jesus como o que, afinal de contas? Ela reconhecia Jesus como Deus, e Deus ou Deus homem, seja como for, como a grande maioria dos evangélicos entendem hoje, a Igreja Católica também entende? Não, gente. Porque se Jesus Cristo fosse Deus, entendeu? Se identificasse, seja lá como for, para os seus genuínos discípulos, ela não teria dito o que disse aqui, ó. Sei que tudo que pedir a Deus, Deus dará. Então Jesus não precisava pedir nada para ninguém, porque ele já era o próprio Deus. Olha que coisa, né? Então o relato ajuda a gente a entender quem de fato era Jesus para seus genuínos discípulos quando ele estava aqui na terra. Então Jesus era o que realmente a Bíblia diz, né? Que a gente vai continuar lendo aqui na frente, ó. Só para continuar aqui um pedacinho, aí Jesus falou da ressurreição, era que ela acreditava, tal, que ele faria isso, etc. Crês nisso, né? Diz aqui embaixo, né? Ó, você crê nisso? Tá? Aí o que ela respondeu? Olha aqui em cima, ó. O que ela respondeu? Senhor, claro que ela acredita na ressurreição, né? Deixa eu ver se não vai ficar muito ruim. Ó, Senhor, respondeu ela, eu creio, ó, que tu és o quê? O Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo.
Então, os genuínos discípulos de Jesus, aqueles que tinham convivência com ele, não tinham a menor dúvida de quem realmente era Jesus Cristo. E aqui já havia uma certa convivência. Esse foi o penúltimo milagre de Jesus na terra. Depois desse, Jesus realizou apenas mais um, que foi um milagre duplo, que ele curou 2 cegos. Então, já foi bem pertinho do fim do seu ministério. Então, já pelo menos aqui uns 3 anos de histórico do ministério terrestre de Jesus ali, né? Antes dele morrer, antes de ser entregue e ser morto. E como Jesus era reconhecido por seus genuínos discípulos e amigos, olha, eu creio que tu és o quê? O Cristo, o Filho de Deus, aquele que vive o mundo. Nada de Deus homem, nada de Deus na terra, nada disso, gente. Né? A expressão que ela usou aqui fica muito claro que ela entendia que todos os milagres realizados por Jesus, ela sabia e era testemunha ocular, eram feitos por quem? Por Deus, por meio de Jesus Cristo. Olha aqui, E mesmo agora que meu irmão já está morto, por assim dizer, eu sei que tudo o que pedirdes, tudo que o Senhor pedir a Deus, Deus te dará. Então ela não reconhecia Jesus como Deus, mas sabia que Deus poderia atender o pedido de Jesus Cristo. Olha que coisa interessante, né, gente? Aí o relato continua mostrando, né? Depois disso, Jesus se dirigiu até Betânia, encontrou com Maria, ali ela se prostrou aos pés, chorou, etc. tal. Agora, gente, depois você pode congelar a imagem e ler todo o contexto, tá? Agora a gente vai concentrar aqui onde Jesus Cristo era humilde e reconhecia que a fonte para realizar aquele milagre não era ele, tá? Olha aqui, Vamos pegar do 39 em diante, Jesus disse, tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, porque já está morto há 4 dias. Jesus respondeu, não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantando os olhos disse. Veja que Jesus atribuiu e reconhecia que a fonte para realizar aquele milagre não era ele, mas era de quem? E de acordo com a vontade de quem? Do Pai Celestial. Pai, graças te dou que me ouviste. Possivelmente Jesus deve ter feito talvez algum pedido, alguma oração, que no relato aqui não tem, concernente a esse assunto aqui da ressurreição de Lázaro, né? Eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa desta multidão que me cerca, a fim de crerem que tu me enviaste. Tendo assim falado, clamou em alta voz, Lázaro, sai para fora, e aconteceu a ressurreição, que todos nós conhecemos, né? Então, o que nós aprendemos aqui, meus amigos? O que nós aprendemos? Quando a gente lê um relato de forma detalhada da Bíblia, como a gente está fazendo aqui, pegamos ali, né, o contexto, os pontos. Nesse caso específico aqui, nós descobrimos 2 lições bastante importantes. Quem de fato era Jesus para seus discípulos naqueles dias? Não tem nada desse Jesus fantasiado que foi criado hoje pela religião falsa, tá? Deus homem, etc. Não. Eles reconheciam que Jesus era, olha aqui, era o ungido de Deus, o Cristo, né? O Filho de Deus que havia de vir à Terra. Desculpem que às vezes dá uma embaçadinha, gente, mas vocês podem ler na Bíblia vocês depois. E reconhecia que Jesus Cristo poderia pedir, ele que fazia o pedido a Deus, e Deus realizava. Olha lá, tudo agora que pedirdes a Deus, Deus vai te dar. Então o desejo dela ali, em outras palavras, era que o irmão dela voltasse à vida, né? Ou fosse ressuscitado. Não é isso? Jesus entendeu, entendeu que era isso. Respondeu Jesus, teu irmão vai ser ressuscitado. Ele entendeu que o desejo dela era esse. Mas ela sabia que era Deus que faria por meio de Jesus. Então, quando nós analisamos os relatos da Bíblia com clareza, com honestidade, a gente entende exatamente o que ela tem a nos ensinar sobre quem é Deus, quem é Jesus, né? No caso aqui vimos que a fonte de todo o poder dos milagres de Jesus era Deus, o Pai Jeová. E Jesus não era reconhecido como Deus, mas o quê? Como ungido, como Filho de Deus para seus genuínos e verdadeiros discípulos. E amigos íntimos também, porque eles eram íntimos, tá bom? Então tá aí mais uma lição para todos nós, espero que seja de proveito para todos, tá? Tenho certeza que as pessoas sinceras vão tirar muito proveito.
Que Jeová abençoe e proteja a todos.